Graça e paz, irmãos. Como a Aline disse, nós estamos no mês de ênfase à família, mês que dedicamos às pregações direcionados com o tema família. E o tema desta mensagem é uma pergunta: somos todos filhos de Deus? Vai pensando na sua resposta aí. Abra sua Bíblia no livro na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 13. Hein? Se estiver com dificuldade, pode acompanhar pelo projetor. Hein? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais a oportunidade de estarmos na Tua casa te louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor. E agora te peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, para que Tu venhas me usar, Senhor, conforme o Teu querer, para transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que ela venha atingir o alvo que é, Senhor, o coração dos Teus servos, Senhor, para que possamos sair daqui transformados, restaurados e alimentados, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos acostumados, né, a esse termo, de que somos todos filhos de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela nos comprova que nem todos somos filhos de Deus. Ao sermos criados, ao sermos gerados, somos feitos criaturas de Deus. Nós estamos numa condição que não nos dá direito à filiação divina, por causa do pecado original que está em nós. E por causa disso somos separados do Pai. A nossa filiação divina, ela foi rompida por causa do pecado original que aconteceu no Éden. Então, muitas das vezes, levados pela emoção, pela situação, acabamos falando, porque somos todos filhos de Deus. Nós vemos a situação que está acontecendo em vários lugares, não só no Brasil, com o que está acontecendo no sul, né, do país, mas em toda a terra estão acontecendo catástrofes, guerras, muitas pessoas estão perdendo suas vidas. E quando nós vemos isso, é claro que o nosso lado humano, ele fala, né? Ele nos lembra da nossa filiação divina. E nós, muitas das vezes, né, pela emoção, acabamos que encaixando todos como filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós, crentes, somos melhores que outros, não. Mas nós precisamos entender que é necessário, o que é necessário fazer para ser aceito como filho de Deus. Nem todos estão nessa condição.
Mesmo frequentando uma igreja evangélica, muitos ainda não chegaram a essa condição. E nós vamos dizer aqui, né, esta palavra, ela nos deixa muito claro o que é preciso para ser recebido como filho de Deus. Na palavra, a palavra do Senhor, ela fala pelo menos de 2 tipos de filiação. 2 tipos de filiação. Abra aí sua Bíblia, a carta aos Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todo aquele que anda segundo o curso deste mundo, ele está, como muitas das vezes nós falamos aqui, você vai ouvir mais vezes daqui para frente, o termo andar na carne. O andar na carne que Paulo fala é andar segundo o curso deste mundo. Todas as pessoas que são dominadas por esse estilo de vida que o mundo tem pregado, que o mundo muitas das vezes tem imposto às nossas vidas, todos eles, todos que praticam essa vida, elas são consideradas, nós dizemos que estão andando na carne, ou seja, são dominadas pelos seus próprios desejos, que o aprisionam neste mundo. E todos estes que praticam, que vivem na prática do pecado, a palavra do Senhor diz aqui que eles andam segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é este príncipe? A palavra diz que é o diabo. O príncipe deste século que cegou o entendimento da humanidade. E são chamados estes filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque eles, andando dessa forma, estão destinados ao juízo de Deus. Ao juízo de Deus, estão destinados ao dia da ira do Senhor. Por isso esse termo são chamados filhos da ira, porque a forma que estão vivendo, estão caminhando a passos largos para a perdição. Lá em Romanos, lá em João capítulo 8, 38, nós temos uma definição mais abrangente desse termo, porque como a palavra do Senhor diz que só há 2 caminhos, caminho que leva à perdição, é o caminho largo, e muitos são os que entram por ele. Também há o caminho da salvação, que é estreito, e poucos são os que o encontram. Assim também, nós entendemos que há 2 filiações. Ou você é filho de Deus, ou você, desculpe o termo, é filho do diabo. Porque é a palavra do Senhor que diz aqui:
Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 38 ao 44. Disse Jesus: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Era exatamente que era aquele grupo de judeus chamados fariseus. Eles estavam tramando a morte de Jesus, por isso que Jesus fala das suas obras, de quem é seu pai. E fala que eles são filhos do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. E aqueles que faz a obra do diabo é filho dele. Aquele que pratica a iniquidade é filho dele. Não sou eu que estou querendo te amedrontar ou colocar peso nas palavras. É o que a palavra do Senhor diz. Só há dois caminhos, salvação e perdição. E só há dois pais. Deus, Pai Todo-Poderoso, e o diabo, o pai da mentira. Só há duas filiações. De qualquer forma, você pertence a uma delas. Agora você precisa entender o que é necessário para fazer parte da outra filiação, para ser feito filho de Deus. Todo aquele que anda segundo o curso deste mundo está fazendo a vontade do inimigo. É servo dele, é escravo. Essa pessoa não tem força por si mesmo para se libertar. Mas nós vamos entender que agora há uma outra filiação. É a filiação que nós recebemos de Deus. Somos feitos também filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, por causa da sua obra na cruz. Abra lá João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 11. É um texto muito conhecido. João fala que o Filho de Deus, ele é antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. E ele diz assim, ó, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele está dizendo que ele veio para seus irmãos, para a sua nação, para os judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está explicando que Jesus, ao encarnar, ao deixar a sua glória nos céus e descer como homem nessa forma humana, ele veio primeiramente à sua descendência. Ele veio aos judeus, mas os judeus não o receberam como Salvador. Mas pela fé, aqueles que o receberam, outra versão diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele diz que essa filiação agora, quando ele diz os quais não nasceram do sangue, ele está dizendo da descendência. Porque o judeu, ele considera-se filho de Deus por causa da sua descendência. Em todo tempo eles batem no peito e dizem, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos os herdeiros legítimos. Nós somos os verdadeiros filhos de Deus. A nação judaica é a verdadeira nação de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Essa, na verdade, é uma crença judaica. Mas a palavra do Senhor diz, quando Jesus veio, ele veio primeiro para o seu povo, que o rejeitou. Mas a salvação foi estendida a todo aquele que ouve e aceita a palavra do Senhor pela fé. Não só a judeus, agora tanto os judeus como gregos e gentios. Ou seja, mesmo aqueles que não fazem parte da linhagem de Abraão, têm a oportunidade agora de alcançar a salvação. E alcançando a salvação, recebe o direito de ser feito filho de Deus. Mas há uma condição para isso. João, ele explica que todos quantos o receberam como seu Salvador. Esta é a primeira condição para você ser feito filho de Deus. É preciso receber a Jesus como seu Salvador. É preciso o arrependimento para a salvação. João, ele explica, ele fala que ele usa dois termos aqui que expressam condição: receber e crer. São dois termos que, na verdade, são sinônimos. Quando ele fala receber a Jesus, ele está falando de aceitar pessoalmente a obra de Jesus. É aceitar que Jesus, ele é o Filho de Deus e que morreu por nós. E quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu creio que ele morreu por mim. Eu creio que os meus pecados são perdoados. E agora eu sou feito filho de Deus. E a segunda palavra que ele usa aqui é crer. Crer é acreditar que Jesus viveu em pessoa. Que Jesus realmente foi um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Eu ensinava aqui na aula de Verdades Básicas, a sexta aula. Essa aqui é uma matéria da Verdades Básicas. O Evangelho de João foi o último a escrever o seu Evangelho. Foi mais ou menos no ano 60, entre 60 e 70 do primeiro século. E o que estava acontecendo? Estava se introduzindo dentro da igreja um grupo, uma seita, falsos mestres, que eram conhecidos por gnósticos. O que ensinava os gnósticos? Eles ensinavam que Jesus, ele não veio como homem, ele não encarnou, que Jesus era um espírito que esteve entre nós. Então, como espírito, ele não poderia morrer. Ele não poderia passar todas as necessidades e aflições que nós passamos como seres humanos. Então ele não estava sujeito às mesmas dificuldades que nós. Mas
Então João escreve o seu evangelho para mostrar Jesus como o Filho de Deus, como o Deus encarnado. Por isso ele começa o seu evangelho de forma categórica em dizer: no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, do começo ao fim, ele enfatiza que Jesus é Deus encarnado. Então ele diz aqui que é necessário você crer que Jesus foi um homem que se despiu da sua glória, que esteve entre nós, passou por todas as coisas que o ser humano passa. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi provado, mas não pecou. Diz que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Para mim ser feito filho de Deus, eu preciso crer em tudo isso. Eu preciso aceitar. E você talvez possa ter suas dúvidas aí, dizendo: como pode acontecer isso? Se você dar ouvidas à sua razão, você nunca vai aceitar. Mas pela fé, que não vem de nós, é um dom que Deus nos dá, a capacidade de aceitar. Se você aceitar pela fé, você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e abrir mão da sua forma de viver, e agora decidir viver da forma que Ele ensinou, você automaticamente é feito filho de Deus. Se nós não fomos gerados, nós não somos filhos de Deus por descendência, como então nós passamos a ser filhos de Deus? Efésios capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, quando entregamos a nossa vida a Ele, por meio da adoção, agora somos feitos filhos de Deus. Alguns dizem que quando a palavra do Senhor fala sobre a predestinação, ele no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, algumas pessoas acreditam que Deus escolheu alguns para serem filhos de Deus e outros não. Mas essa doutrina, ela é rejeitável, porque a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoa, que de maneira nenhuma Ele lança fora aqueles que o buscam. E para a salvação é necessário crer no seu Filho Jesus. E quando Ele diz que predestinou, ou seja, Ele predeterminou que aquele que cresce no seu Filho seria feito também seu filho. Então, essa condição de filiação por adoção já estava determinada antes da fundação do mundo. Tudo isso foi pensado por Deus como a forma da salvação para o homem. Então, Deus não escolheu quem vai ser salvo ou não, porque o evangelho precisa ser pregado a todos. Mas o poder de decisão pertence a mim. O Senhor não vai obrigar a ninguém a servi-lo. Eu falava aqui no grupo de verdades básicas, nós cristãos, nós temos muitas, vamos dizer assim, criamos alguns jargões,
alguns bordões, muitas das vezes para encorajar, para animar as pessoas, costumamos dizer, né, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Meu querido, se fosse assim, todo mundo tinha uma doença, tinha alguma coisa que o Senhor iria usar para salvar. Mas a salvação, ela é uma escolha. Ela é uma escolha que só pode ser feita por você, não pode ser feita pela sua mãe, pelo seu marido, pelos seus filhos. Você precisa reconhecer a sua necessidade de transformação. Você precisa reconhecer que você vive numa vida de pecado e que esta vida está lhe conduzindo para a perdição. Eu costumo dizer que tudo que é necessário para que você seja salvo, Deus não vai fazer, Ele já fez. Muitas das vezes as pessoas ficam falando, Deus vai fazer tudo para salvar seu filho, irmão, não se preocupe. Não, o Senhor já fez tudo o que foi necessário, Ele enviou o seu filho veio, morreu por você, agora basta você decidir se você quer servi-lo ou não. Se você quer fazer parte da grande família de Deus. Para isso é necessário receber a Jesus como seu Salvador. Muitas das vezes, nós agimos como meninos, agimos como criança, mas é necessário nós agirmos como adultos. Paulo, quando ele escreve lá aos Romanos, ele usa dois termos para usar a palavra filhos. Paulo ele usa duas palavras no grego para definir, para se referir a filhos. Ele usa teknon, que significa alguém nasceu, uma criança, um bebê. Então ele fala de filhos como alguém que nasceu. E o segundo termo é huios, é um filho formado. É um filho, vamos dizer assim, maduro. Gálatas 4. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala como vive uma criança, um filho quando é criança e um filho quando é adulto. Gálatas capítulo 4, ele diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, a criança, mesmo que ela seja herdeira, ela ainda está sendo tutoriada, ela não tem o direito de fazer escolhas ou de administrar as coisas que ela herdarão, mas é colocado sobre ela tutores que vão administrar aquilo que é seu, para quando ela for, chegar à maior idade, ela poder usufruir dos seus bens. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo. Quem está vivendo neste mundo é como uma criança.
ela não pode tomar decisões para a sua vida. Ela recebe, ela é tutoriada. Ela vive pelos rudimentos deste mundo, pelas leis, pelas regras deste mundo. Mas aquele que recebe a Jesus como seu Salvador, passa através da adoção ser feito filho de Deus. E agora sim, ele é o herdeiro maduro. É o herdeiro que já atingiu a maioridade. Ele pode automaticamente começar a desfrutar dos benefícios de ser filhos de Deus. Então, quando recebemos a filiação divina por intermédio de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo, somos feitos filhos de Deus e com isso temos benefícios. Recebemos também benefícios como filhos de Deus. Quando recebemos a adoção de filho, nós recebemos também acesso ao Pai. Recebemos acesso à presença de Deus. A qualquer momento você pode se colocar na presença de Deus. Efésios capítulo 2. Versículo 3, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavais longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando não andávamos com Jesus, quando não tínhamos recebido a Jesus, nós estávamos longe do Pai. E agora a inimizade foi desfeita. É como nós estivéssemos brigado com o nosso Deus. Então nossas relações estavam cortadas. Mas o sacrifício de Jesus na cruz agora destruiu esta inimizade. E agora estamos perto de Deus. Temos acesso à presença de Deus. A qualquer minuto, a qualquer momento você pode orar e falar com Deus, falar as suas necessidades, os seus problemas. E Deus te ouve e te responde. Temos direito também a bênçãos celestiais futuras. Nós aqui na terra, nós temos direito à proteção de Deus. Nós temos direito às nossas necessidades básicas. Tudo isso é bênção que nós desfrutamos aqui na terra, mas há bênçãos maiores, e essas que são mais importantes, porque Jesus disse, olha, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, o seu tesouro deve ser mantido céus, no reino dos céus. Ou seja, aquilo que de maior valor existe são as bênçãos espirituais, são as bênçãos futuras que iremos desfrutar como filhos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 4 a 5, diz assim, 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. As verdadeiras bênçãos,
as mais importantes estão guardadas para a eternidade. Iremos desfrutar na presença de Deus. É como Jesus disse, olha, ajunta tesouro nos céus, aonde a traça não rói e a ferrugem não consome. Porque as coisas aqui no mundo são deterioráveis. Elas são consumíveis. Dinheiro você ganha, você perde. Você pode ter saúde hoje, você pode ter beleza, mas um dia isso tudo passa. E se o seu coração estiver nessas coisas, logo o seu coração entristece, logo você perde, logo você deixa de desfrutar daquilo que é melhor, que são as bênçãos eternas, as bênçãos espirituais, a salvação, poder estar guardado de tudo o mal que vai acontecer nesta terra. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você é regenerado. E a partir daí você é feito filho de Deus. E você começa a andar com Deus. Você começa a aprender como se comportar como filho de Deus. Por isso que eu disse que não é frequentar uma igreja faz de você filho de Deus. É você andar como Jesus andou. O verdadeiro filho de Deus deu o exemplo, abrindo mão das paixões da carne, as paixões mundanas, da forma que o mundo diz que é o correto, diz que é o melhor, mas vivendo agora em novidade de vida. O que é novidade de vida? É uma transformação. É uma mudança de 180 graus. É dar as costas para o mundo e viver da forma que Jesus ensinou. Sem o domínio do pecado. Porque quando você recebe a Jesus como seu Salvador, o domínio do pecado na sua vida agora é tirado. E você passa agora a buscar viver de forma a agradar a Deus, como Jesus agradou. Você fala, não, eu não posso viver mentindo. Eu não posso viver colocando as pessoas umas contra as outras. Eu não posso ficar defraudando as pessoas. Eu não posso roubar. Eu não posso viver uma vida promíscua, colocando o meu corpo como uma moeda de troca. Tudo isso são coisas que o Espírito Santo, ele vai te lembrar, olha, como filho, agora você é filho. Você não precisa dessas coisas. Agora você é filho. O seu valor está naquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, a primeira coisa que acontece que você recebe é o Espírito Santo de Deus. E você pode se perguntar, como eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Ele testifica que você é filho. Ele começa a dizer, por aí não. Por aí não, porque Jesus não andaria por aí. Desta forma não, porque Jesus não faria desta forma. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te dizer, olha, como filho, não te cabe mais fazer essas coisas. Como filho, você precisa agradar a Deus e não seus amigos, não a sua família. Não, nem os seus filhos, nem a sua esposa. É a Deus que você precisa agradar primeiro. E uma característica de filho, já vou encerrar. As bênçãos de Deus, todas elas são condicionais. Muitas das vezes nós pensamos que, porque um dia recebi a Jesus, eu posso agora tudo. O dia que eu quiser eu faço, o dia que eu não quiser eu não faço, porque agora eu sou filho. Eu tenho meus direitos e esses direitos não podem ser perdidos. Mas nós, como filhos, precisamos aprender a obedecer. Nós provamos que somos filhos de Deus por meio da obediência. Jesus, quando estava prestes a ser preso, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Aquilo que o Senhor decidir, eu aceito. Jesus estava nos ensinando que mesmo o filho está sujeito à vontade de Deus.
E quando nós desobedecemos, Deus, como um pai amoroso, ele nos corrige. E como filhos, precisamos aprender a receber a correção de Deus. Porque senão, não somos filhos. O filho que rejeita a correção do pai, ele não é filho. Segundo Hebreus, capítulo 12, já estou finalizando, diz assim, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O servo de Deus precisa aprender. E quando o pai corrige, quando o pai chama a atenção, é para o seu bem. É a maior prova do amor do pai. É quando ele, em amor, corrige o seu filho. Se você deseja receber a Jesus como seu Salvador, eu quero te dizer que nem tudo vai ser fácil. Em alguns momentos você vai ter medo. Em alguns momentos você vai se sentir fraco. Mas o Consolador estará com você. Você não estará mais sob o domínio do pecado, mas se porventura você pecar, a palavra do Senhor diz que nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. E o que é se arrepender? É quando você reconhece que fez algo errado e decide não fazer mais. Nós estamos dizendo que você precisa ser perfeito, mas você precisa buscar fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. Mas de vez em quando nós insistimos no erro. Aí o Senhor é obrigado, o Senhor se vê na necessidade de nos corrigir, nos chamar a atenção. E muitas das vezes nos revoltamos com isso. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Porque Ele faz isso porque nos ama. Porque, sabe o que acontece, irmãos? Quando você comete algo, quando você faz algo de errado e nada acontece, para você aquele errado é certo, porque nada de errado aconteceu. Não houve nenhuma consequência do seu erro. Então você faz o quê? Começa a praticar aquilo. Não deu nada a primeira vez, não deu nada a segunda, não deu nada a terceira. Aí vem o Senhor e te chama a atenção. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Mas o Senhor diz, é preciso nascer de novo. É preciso mudança. É preciso mudança. E muitos têm deixado a casa do Senhor, têm deixado os caminhos do Senhor, porque não suportam a correção. Não suportam. Então o que eles fazem? Abre mão da sua filiação. Abre mão da sua filiação. Esaú abriu mão da sua filiação, abriu mão do seu direito de primogênito, por causa de um prato de comida. Ele achou que aquilo ali não tinha valor nenhum. Ele viveu uma vida promíscua. E abriu mão do seu direito de filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha um direito, uma bênção especial, uma parte maior da herança do pai. E depois de velho, ele voltou todo arrependido, chorando, mas ele já tinha vendido a primogenitura dele. E seu irmão Jacó já tinha recebido a bênção como mais velho.
Então, muitas das vezes nós perdemos bênçãos que são reservadas aos filhos. Bênçãos que são reservadas aos filhos. Você tem o direito às bênçãos especiais como filho. Mas por causa da desobediência, nós perdemos. Mas o Pai, Ele é amoroso. O Pai, Ele é perdoador. E Ele te recebe novamente. Te recebe novamente. Mas como bons filhos, precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Se você não tomou a sua decisão ainda de fazer parte da família de Deus, nós vamos orar agora neste momento e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Mas se você deseja fazer parte da família de Deus, é preciso receber a Jesus como seu Salvador. É preciso dar um passo em direção a Deus, porque as barreiras já foram tiradas. A separação que havia entre o homem e Deus foi tirada por causa da obra de Jesus na cruz. Agora cabe a você decidir se você quer fazer parte desta família de Deus. Desfrutar das bênçãos celestiais que Deus tem para você. Faça essa decisão hoje. Não deixe para amanhã. Talvez você não tenha amanhã. Talvez o amanhã não chegue. Talvez você não tenha mais nenhuma oportunidade. Não sei. Não quero colocar medo em você. Mas abrace essa oportunidade. Receba Jesus como seu Salvador. E faça parte da família de Deus. Amém?